Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 232 do seu podcast favorito de velocidade, aquela edição das quintas-feiras, a edição da Bola de Cristal, a edição que a gente responde as suas dúvidas, as suas angústias. Loucos por Automobilismo tem uma edição só para responder as perguntas dos ouvintes, e são todas elas que a gente responde, a gente não seleciona aqui, entendeu? A gente responde todas as perguntas, desde que feitas no site. O pessoal fala, aliás, deixa eu falar uma coisa antes de chamar o Adalto. O pessoal fala que eu acho ruim que eu falo que é para fazer pergunta no site, como se eu fosse rabugento, mas não é que... eu gostaria de responder as perguntas de todo mundo, é só por uma questão de organização nossa aqui, porque senão a gente não consegue fazer todas as perguntas, entendeu? Mas não tem problema. Quiser fazer no YouTube? Faz no YouTube, mas faz também no site, que aí fica mais fácil pra gente. Dito isso, vamos chamar o grande Adalto, que vai aparecer aqui. Adalto, esse é aquele programa que a gente tem que caprichar, porque como não tem corrida no final de semana, o pessoal fica degustando essas respostas aqui, né? Fica. Vamos confundir o pessoal ainda mais, né? Eu acho que o melhor é confundir do que esclarecer. Ainda mais esse ano, né? Que tem muito mais perguntas do que respostas, né? Inclusive para os engenheiros, que é para desespero deles, né? Porque a gente está aqui só se divertindo, né? Isso, exatamente. O Isso aí, grande Brunão e grande confraria. O pessoal que está trabalhando não está muito feliz com esse regulamento novo, não. Mas vamos ver o que a gente vai ter aqui para enrolar vocês durante essas próximas horas aqui, né? Lembrando aqui, o meu Twitter é o @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, que não está aqui. Não adianta vocês ficarem pedindo para nós, que não depende da gente, é o @CampusFB. Fica todo mundo pedindo o Fábio, né? Eu vou mandar um áudio do Fábio para casa de cada um, que fica pedindo ele aqui na quinta-feira para ver se aguenta. Se aguentar, aí a gente pode pensar nessa pergunta. Muito bem. Vamos lá, vamos começar. Aí esse programa de perguntas, realmente o Fábio não pode. E se ele pudesse, o programa ia adorar muito, hein? Para quem não sabe, eu estudo à noite, né? Eu tenho afazeres à noite, então a gente grava um pouquinho mais cedo. Mas agora entrando aí no mês de julho, que entra as férias escolares, quem sabe a gente não faz umas lives, aí o Fábio pode participar, né? E o pessoal fica mais feliz. Vamos ver. Muito bem, começando aqui pela pergunta do Avatar. Olha que curioso, né? É o Avatar que não tem avatar, né? Porque um avatar sem avatar. Interessante. Que conceito, né? Parabéns pelo programa, vocês são demais, gosto muito do Fábio Campos. Muito bem, parabéns para você. As medidas impostas pela FIA sobre o Kik ajudaram ou prejudicaram a Mercedes? Não dá para saber ainda, porque as medidas não foram impostas ainda. Eles estudaram aí o GP do Canadá, a intensidade do Kik. Estão tendo uma reunião hoje, não com chefes de equipe, porque eles andaram quebrando o pau, né, na semana passada. Diz que a reunião saiu pena para todo lado. Então é com os diretores técnicos, e vamos ver se eles já conseguem implementar alguma coisa para Silverstone, mas eles vão definir aí um número, né, matemático aí de intensidade e quantidade do Kik para os carros. Quem tiver passado esse número vai ter que levantar o carro. Então não dá para saber ainda. O que dá para saber é que a Mercedes já levantou dela. E melhorou, né? Melhorou. Muito bem. Doutor Jalim, qual a grande diferença do conceito da Red Bull para os demais, já que parece que eles têm o carro mais rápido e consistente? Eles andam com um pouco de reiki ainda? Andam. Eles andam com um pouco de reiki ainda, por incrível que pareça. Você vê como esse Adrian Newey não é mole. É pouquinho, muito menos que antes, mas tem um pouquinho de reiki. Tem até imagens sobre isso. Inclusive, acho que tem uma imagem mais para cima, né, nessa página, porque... Tem um confrade aqui que colocou uma foto do assoalho da Red Bull. Porque uma hora o moderador aqui pediu para eu... Ele precisava 10 minutos que eu moderasse, e tinha uma pergunta, tinha uma imagem. Tem. Então, vamos explorar mais sobre isso. Então, vamos falar isso mais para cima. O doutor Jalim está sempre firme, ele não perde a hora, né? Não perde a hora, ele é bem pontual.
O André Aires, que também não perde a hora, está sempre participando aqui. Grande 7 vitórias em 9 corridas fez o Marco declarar alegremente que a Red Bull está dominando a Fórmula 1. Quais são os grandes diferenciais técnicos do carro da Red Bull para a concorrência, além do Newey? Esse carro é tão dominante quanto os números mostram ou teremos mudanças na ordem de forças? Tá perguntando se o Adalto não tem uma bomba mundial no forno. Se ele tiver, tá assando ainda. Eu dei uma dica, né? No ano passado, quando eu disse que quando eu disse que eu ia pôr uma graninha no Hamilton e no Russell, que aliás eu já pus. Sei. Eu já pus, pouquinho, já pus. Então é uma dica. É o seguinte, André, grandes diferenciais técnicos. Primeiro, né? A Red Bull, vamos falar primeiro da UP. A Red Bull, como ela comprou os direitos lá da UP, da Honda, tudo, apesar da Honda estar dando assistência ainda, só que a Red Bull é que decide as coisas agora. Uhum. Então a Red Bull, isso é uma informação do Mate, ela resolveu correr mais riscos com a UP. Então, uma coisa que eu tinha falado aqui, eu não lembro quando, em alguns loucos passados, ou falei num vídeo meu, não lembro, né? Que o motor, quando tem o motor, a UP ela tem 1.100 cavalos e precisa fazer 8 corridas, eles só usam 1.000 nas corridas para a UP aguentar. Isso era uma determinação, por exemplo, da Honda. Eu tô falando agora em números só redondos, só para as pessoas entenderem. Uhum. Então, por exemplo, se a UP hoje da Honda tiver 1.100 cavalos, se fosse a Honda que tivesse decidindo, a Red Bull estaria indo com 1.000 cavalos para o motor aguentar 7 corridas. Uhum. Como é a Red Bull que está decidindo, eles assumiram o risco de ir, por exemplo, com 1.030 cavalos. Em vez de ir com 1.000 cavalos, entendeu? Então, isso já é um diferencial. 1.000 cavalos mais um Fusca. Isso, cavalos mais um Fusquinha. Além do Newey, né? Que é realmente... O Newey... será que tem mais pergunta? Porque tem mais coisa para falar da Red Bull. Tem muita coisa da Red Bull. O pessoal tá meio encantado. André, aguenta aí que tem mais coisa a gente falar. Inclusive tem para falar do Adrian Newey, que a gente vai falar mais para frente aqui também, que eu vi que tem pergunta. Tá bom. Então vamos lá, o César falou que está fazendo 3 perguntas. Sei. Muito bem, vamos lá. Adalto, a Mercedes conseguiu melhorar a relação entre simulador e a pista ou estão na mesma? Resposta rápida. Na mesma. Muito bem. O assoalho da Red Bull para não quicar é a suspensão. O segredo da Red Bull para não quicar é a suspensão ou assoalho? Ou os dois? 90% assoalho. 10% a suspensão. Tá vendo? 3 perguntas e com respostas objetivas. Por que os comentaristas da emissora que transmite a Fórmula 1 são tão desinformados sobre os causos extra-pista? Tipo que ocorre nos acertos diferentes, problemas de confiabilidade da Ferrari. Tá falando que aqui no Auto Racing tá tudo explicado. É por isso que vocês têm que ler o Auto Racing e deixar a TV no mudo, entendeu? Nem tanto, mas leiam o Auto Racing e assistam a gente. E perguntou se eu apostei no 44 e no 63, viu? Um pouquinho em cada um. Porque eles vão... Eu não sei se lá em Silverstone eles já vão iguais. Então, por isso que eu fiz isso. Eles não sabem ainda também. Esse negócio que ele perguntou aqui da transmissão, a gente comentou já, eu não sei se foi no último ou no penúltimo, né? Que é isso mesmo, né? O pessoal da transmissão, primeiro que eles não vão mais, né? Então eles não estão lá em loco. Isso. Aparentemente eles não têm muitas fontes também internas para conseguir informação, né? E uma coisa que é muito ruim, que isso acontece em todas as transmissões esportivas no Brasil, isso é geral no Brasil, que é o seguinte, as pessoas não se preparam, né? O pessoal acha que não precisa se preparar antes para transmitir um evento, só sentar lá, pegar o microfone e começar a falar, né? Sabe por quê, isso né? Isso vale para Fórmula 1, futebol, basquete, vôlei, qualquer coisa. O brasileiro acha que já nasce sabendo, né, Adalto? Sabe por quê, né? Porque não tem concorrência. Então, se só tem um que transmite, aquilo e pronto. Agora, se tivesse outro transmitindo e você pudesse escolher o canal que você fosse ver, você ia ver como ia melhorar essa transmissão. Eu quero ver com o crescimento do F1 TV
Se eles vão continuar nessa. Se o F1 TV disponibilizasse uma narração em português diferente da narração da TV aberta, já ia dar um impactozinho, né? Lógico que sim. Já dá impacto. Tem uma pessoa, vou falar porque é elogio, tem uma pessoa na equipe que não aparece e não fala, que manja. Ela manja. Apesar, eu posso até não concordar com tudo que ela diz, todas as opiniões dela, mas ela manja. Ela se chama Juliane Serasoli. Ah, sim. Essa menina manja. Mas ela tá em loco, né? Ela tá em loco, tá sempre em só loco. Que ela não. Só que ela não ela tá lá, acho, como produtora, não sei, ela não aparece na transmissão. Entendeu? Mas eu assisto. Pro UOL, né? Isso. Eu costumo assistir os vídeos dela e ela manja, entendeu? Então, é uma pena, porque ela manja, ela podia aparecer na transmissão. Ela tem a acrescentar. Eu só não sei se ao vivo ela teria essas informações que ela tem depois, entendeu? Aí eu não tenho essa certeza, mas sei lá. Mas é uma boa observação essa da concorrência, pode ajudar. Você vê que no futebol já está mudando, né? Porque os streamings estão comprando. Aí você hoje, por exemplo, você já consegue assistir uma transmissão com um narrador X ou com um comentarista Y, né? Onde você quiser. Muito bem. Você vai ver que melhora. Vai melhorando. É isso aí. Murilo Carvalho. A pista de Montreal é uma boa pista para avaliar a performance dos carros, pois é pista de alta com algumas curvas de baixa aderência e exige motor, tração, chassis e freios. Gostaria de saber se o Adalto concorda com o que vou escrever. 2 pontos. No começo do ano, a Ferrari perdia longe em top speed para a Red Bull. No Canadá, via a Ferrari do Sainz rivalizando com a Red Bull do Max em top speed. E viu o Leclerc com top speed da pista, 342. Ou seja, a Ferrari viu que tem que mudar o conceito do carro para priorizar a velocidade em retas, se quiser derrotar a Red Bull. Ele tá falando que concorda com o que você falou, que o Hamilton, Verstappen e o Russell estão no mesmo nível. Legal. Murilo, mais ou menos, né? Eu acho que, por exemplo, a pista do Canadá é uma pista seletiva, mas não é tão seletiva assim, porque, por exemplo, ela não tem curvas de raio longo, como tem em Barcelona, como tem em Silverstone, como tem em Spa, como tem em Suzuka, como tem uma só no Brasil, mas tem... entendeu? Então falta isso, falta curva de raio longo no Canadá, não tem. Mas é uma pista seletiva, usa muito freio, o motor precisa de bastante motor, tudo. Precisa de tração, né? É isso. Eu concordo com o que ele falou, só que não foi o carro que a Red Bull, que a Ferrari mudou, foi a OP. A Ferrari colocou mais potência na OP, ela fez mais ou menos o que a Red Bull fez, entendeu? Ela também ela começou a arriscar mais, né? E você vê, a Red Bull quebrou no começo e agora é a Ferrari que está quebrando. Então quebra, né? Não adianta. Isso acontece, entendeu? Então quebra mesmo, porque eles vão com o máximo. Não é que a Honda é conservadora, a Mercedes é conservadora, não é isso. Eles vão, tudo aquilo é calculado por uma quilometragem, né? Cada corrida tem mais ou menos 300 quilômetros, né? Vamos 300 e pouco, mas vou deixar 300. Então, se o motor tem que fazer 7 corridas, só aí dá 2.100 quilômetros, mais classificação, tudo, o motor tem que durar, sei lá, vamos dizer assim, 2.500 quilômetros. Né? Ele tem que durar 2.500 quilômetros no limite, né? No limite, não é? Não tem volta aí, porque o motor que eles correm não é o mesmo do treino livre. Então, ele é usado 2.500 quilômetros absolutamente esgoelado, no limite. Esse esgoelado, que aí que está, por exemplo, era uma discordância que a Red Bull já tinha, inclusive, com a Renault. Já tinha com a Renault e tinha com a Honda também. Então, agora, como eles são responsáveis, eles não podem culpar mais a Honda, eles aumentaram um pouquinho a potência, pelo que o Mate falou, 30 cavalos, do que a Honda disse que era para usar 1.000, eles estão usando 1.030, estou dando um número redondo, não é exatamente esse o número, só para entender, e a Ferrari fez a mesma coisa. Então, estão quebrando. A Red Bull parece ter conseguido arrumar isso.
né? Porque parou de quebrar o motor. Quebrou outras coisas, não o motor. Já a Ferrari já quebrou e já está no último, e o próximo já está no último, já passou até do último. Tem coisa aqui, né? Porque o Leclerc já foi punido, porque já passou a alocação que poderia, entendeu? Então, agora, o Adalto, essa corrida de recuperação do Leclerc fraca, né? Fraca sim, né? Fraca no que ele poderia ter feito. Ele deve ter acendido uma luzinha de alerta aí para essas equipes, né? Porque todo mundo fica pensando assim, não, Fórmula 1, quando você tem o melhor carro, você larga em último e sai passando todo mundo e ganha a corrida. Então não tem problema ser punido. Até 2019, 20 era assim mesmo, né? Mas agora não mais, né? Não mais. Eu acho, Bruno, mas é uma impressão minha, não é informação, mas eu acho que a Ferrari tirou um pouquinho de potência da UP dela. Porque ela vai precisar de, no mínimo, mais 2 UPs. Né? Porque trocou agora e tem 14 corridas. Não vai durar isso. Essa não vai durar. Então, eu acho que ela tirou um pouquinho aí. Então, eu não sei quanto, 10, 15 cavalos, alguma coisa ela tirou aí. Porque senão ela vai precisar de mais. Além dessa que colocou, por exemplo, no Leclerc, o ideal seria ela colocar só mais uma. E acabar o ano, só tomar mais uma vez punição e acabar o ano. Para eles fazerem isso, eles têm que ter tirado um pouquinho de potência. Senão, eles vão precisar de mais 2 UPs. Né, para fazer 14 corridas. Aí o Leclerc vai ser punido mais 2 vezes, entendeu? Então é isso aí. Precisa ver. Vamos ver. Vamos lá. O Helber, abandonei a Mercedes e o Hamilton. Tô focado no meu Vascão, que diferente da Mercedes, só tá me dando alegria. Um ótimo programa. É uma opção, né? É uma opção. É uma opção. Isso aí. Olha, eu não duvido nunca da Mercedes. O cara ganhou os últimos 8 títulos mundiais. É mais fácil duvidar do Vasco do que da Mercedes. Eu acho. É mais fácil o Vasco tomar um 4-0, que nem meu time meteu no Santos ontem. Eita! Uma coisa que acontece a cada 30 anos. Do que a Mercedes continuar ruim, sem poder disputar a vitória. É isso aí. O Jarbas Júnior, vocês acham que o motor Mercedes já está no mesmo nível de performance de Ferrari e Honda? Ele pôs aqui entre parênteses, com o novo combustível. Eu acho que não, porque como a Mercedes, olha só, olha o raciocínio da Mercedes, que eu acho, né? Isso aí também não é informação, é opinião. Quando eu perguntei do motor pro Dude, já faz um tempinho, meses, mais de um mês atrás, ele falou que o problema não era motor, não tinha nenhum problema com o motor, e estavam esperando a gasolina nova, chegou a gasolina nova, o motor não estava esquentando um pouquinho a mais do que deveria, não está mais. Agora, eles não estão arriscando nada no motor, porque o carro não permite. Então não adianta você pegar um carro que não anda, porque tem outros problemas, e não consegue fazer curva na velocidade dos outros, porque quica, e colocar mais potência no carro desse, entendeu? Você vai arriscar o motor também, sem ganhar tempo. Você pode até deixar os pilotos mais inseguros ainda. Porque o carro ia começar a quicar um pouco antes do que ele já quica, que já é cedo demais em relação aos outros. Agora, lá em Silverstone, com as atualizações que eles vão levar, com essa experiência que eles fizeram aí no Canadá, levantaram um pouquinho o carro, amoleceram a suspensão, mudaram aquela asinha a traseira que vai embaixo, não a asa superior, a asa inferior que vai embaixo. Se isso der certo em Silverstone, eles vão tentar abaixar um pouquinho o carro lá, né? Pouca coisa do que está agora, para ver se dá certo, porque o asfalto é bem liso. Se der certo, eles vão para cima, entendeu? Se não, e talvez até liberem um pouquinho mais de potência no motor. Agora, se isso não der certo, não adianta eles liberarem potência no motor. Não vai usar, né? É meio que isso, não vai usar. É meio que gastar o motor à toa. Muito bem, Márcio Taki. Parabéns pelos conteúdos. Vocês acham que a Red Bull poderia começar a administrar a gordura adquirida e, por exemplo, para essas 4 provas, utilizar uma UP ou MGUK ou MGUH? É isso? É isso.
envenenados para não dar chance à concorrência. E depois troca um componente aqui, outro ali, leva uma punição e vai só administrando? Com a melhora da Mercedes, eles devem ser beneficiados. O que vocês acham? Sim, a melhora da Mercedes pode ajudar a Red Bull. Caso a Mercedes se meta entre a Red Bull e Ferrari, por exemplo. Né? Então, pode ajudar a Red Bull, mas a gente precisa esperar para ver se isso vai acontecer. Uhum. A Ferrari é um ótimo carro, viu? É um ótimo carro. Né? Eu acho que inclusive, o Sainz poderia ter vencido a corrida no Canadá. Né? Ele tinha carro para vencer a corrida. Sim. Né? É que o carro estava bem parelho com a Red Bull do Vespa, mas o Vespa é mais piloto, entendeu? O Vespa é mais piloto, então o Vespa, nos pontos onde era perigoso, o Vespa simplesmente fazia melhor e abria do Sainz. E o Sainz vinha colando nele onde não tinha nenhuma chance de ultrapassar. Mas eu tenho aqui depois, eu vou ver até se dá para passar lá para o nosso produtor, eu tenho os tempos aqui por setor. O setor 2 era o setor do Sainz. Era onde ele era mais rápido sempre. Né? O setor 2 não tem DRS. Né? Mas o setor 2 você não passa. Ninguém passa no setor 2, não tem onde passar lá. Entendeu? Então o Max segurava a onda lá. Não gasta pneu, não freia lá dentro, nada, porque o carro não vai passar. Na hora que chegava na última chicane, tchau, Sainz. Entendeu? Fazia a chicane bem pra cacete, fazia o grampo bem pra cacete. E o Sainz lá, desesperado, não chegava. Agora, se o Verstappen empilhar mais 2 vitórias aí com o Leclerc fazendo poucos pontos, aí eu acho que vão começar a administrar sim. Sim. Se eles forem inteligentes, vão começar a administrar sim. Sim. Eles já começar a escolher qual pista que a gente vai tomar punição, já vai começar nessa onda aí. Ou então eles tiram essa potência que eles colocaram. Eles tiram essa potência e falam, agora não vão mais quebrar. Vamos fazer segundo, terceiro. Às vezes vamos ganhar a corrida. Tem pista que o motor não faz tanta diferença, vamos ganhar a corrida. Entendeu? E pronto. E acabou o campeonato. Pode ser sim. Eles são capazes disso, eles são muito capazes, é uma equipe muito capaz, né? Mais capaz que a Ferrari, não tem dúvida. E tem um piloto lá que é do outro mundo, entendeu? Então eles são capazes disso, eu concordo. É isso aí. Cirilo Batista. Não, peraí. Mentira, pulei um aqui. Sink Header. Minha pergunta é de ordem técnica. Por que a FIA não fecha os boxes durante o Virtual Safety Car e durante as primeiras voltas do Safety Car físico? Deixando o boxe aberto, o mérito de pista é jogado no lixo em detrimento da loteria. F1 não pode ser loteria. Até a Indy fecha os boxes e amarela. Depende, a Indy fecha. Às vezes fecha, às vezes não. Depende né, se o piloto, às vezes dá amarelo, o piloto já está entrando. Mas eu não entendi por que ele falou que acaba o mérito de pista. Na verdade, acaba se não abrir, porque quando o box fica aberto, o cara ainda pode aproveitar aquela vantagem dele para entrar no box, né? Agora, se o box fica fechado, aí tem que juntar todo mundo e depois entra no box. Aí quem entrar e o outro não, você vai cair para... Aí é que eu acho que o mérito vai embora. Concordo. Não sei se eu entendi direito o que ele diz, mas eu interpreto dessa forma. Eu interpreto assim também, igual você, Bruno. E mais, isso faz parte da estratégia. Tem que ficar todo mundo ligado o tempo todo. Né? Tem que ficar ligado o tempo todo. E o imponderável faz parte de qualquer esporte. O Alonso se ferrou, né, nessa aí, né? Porque ele tinha acabado de passar da entrada do box quando deu a bandeira amarela primeira, ou o safety car virtual, nem lembro mais. Que ele não é uma ciência exata. Né? O esporte que for uma ciência exata deixa de ser esporte. Exatamente. Deixa de ser esporte. É isso aí. Cirilo Batista, agora sim. Grande Adalto, Cirilo Batista de Newark, New Jersey. Minha segunda participação aqui, mas acompanho o site desde 2010. Boa, Cirilo. São maravilhosos aí nos informando, especialmente o Fábio Campos. Mais um que gosta do Fábio, pra você ver. Minha pergunta é se Max vencer 5 corridas... O Fábio Campos anda pagando uma galera aí, hein? Eu acho também. Porque de repente começaram a... Nossa. Hein? Minha pergunta é se o Max vencer 5 corridas mais seguidas, poderia já ser campeão na Holanda, corrida de casa dele, como as próximas pistas, e a favor da Red Bull. Tem que fazer conta, né?
Não sei, também tem que fazer conta, mas imagina só, os caras vão ter que ir para a pista 2 semanas antes, né? Se o Max vencer mais 5 corridas, a chance dele ser campeão é enorme, porque ele já venceu. A Red Bull venceu 7, ele venceu 6. Isso. Seriam 11 corridas. 11 corridas. A chance de ser campeão é 95. 11 corridas, aí eu acho que a gente já pode chegar aqui e falar, olha, acabou, vou focar em 2023, porque esse já acabou. Muito bem. Fernando, grande Adalto, seria uma surpresa se não ser a Red Bull que tenha feito um carro com efeito solo extremo, com um conceito radical em vez da Mercedes, visto que o Adrian Newey sempre tem algo inovador em seus projetos. A diferença é que as inovações do Adrian Newey funcionam, né? Não, e outra, né? É que a Mercedes, visualmente, você vê o conceito é diferente. Mas o conceito do carro do Adrian Newey também é diferente. Por quê? Primeiro, ele tem um certo reiki, ninguém imaginava isso. Um carro com efeito solo, você tem um certo reiki no carro, é absurdo. E isso é porque o assoalho dele tem alguma coisa que os outros não têm. E se copiarem, não vai combinar com o resto do carro. Exatamente. Então, eu diria que o conceito dele também é diferente, também é extremo. Só que visualmente a gente não consegue ver isso direito, né? E só vê que o carro está um pouquinho com reiki, o que já é uma barbaridade para carro com efeito solo. É isso aí. O Adrian Newey não é fácil, não. Não é fácil, não. Ele não é fácil. Não é, não. E já tá velhinho, né? Já podia ter aposentado, mas tá lá trabalhando e tal. Dizem que ele usa pranchetona mesmo, não tem negócio de computador, não. Vai lá na prancheta, compasso. Eu acho que isso deu uma vantagem para ele agora, porque os caras não conseguem simular. Isso, olha a Mercedes aí com o simulador aí passando aperto. O Adrian Newey foi lá na pranchetinha, desenhou. Estamos aqui, Verstappen, vai para a pista aqui, ó. Você vai ver. Ele deve ter pensado nesse conceito da Mercedes também. Aí nas contas dele, nos desenhos, ele falou: olha, esse carro vai dar um trabalho para acertar, rapaz. Vai dar um trabalho que vamos ver se a gente consegue outra coisinha aqui que não precisa ter todo esse trabalho, entendeu? O Adrian Newey, ó, a gente está falando que ele está velhinho, o Adrian Newey começou na Copersucar, né? Estagiário na Copersucar. Olha quando tinha feito solo. Vejam, senhores, né? Quantos projetistas passaram pela Fórmula 1 e já se aposentaram. E o Adrian Newey está lá. É um dos maiores casos de sucesso na história do esporte. Acabei de atinar para isso aqui. Não, tem poucas pessoas que tiveram tanto sucesso no esporte por tanto tempo como o Adrian Newey. Né? É verdade. Por tanto tempo mesmo. Impressionante. E nós estamos falando do início dos anos 80. Isso. Estamos em 2022. Exatamente. A tua idade. Ele tem de Fórmula 1 a tua idade. Exatamente, que ele entrou em 80 e poucos, né? É isso aí. Quase a tua idade, que absurdo. Muito bem, ó. Irenaldo Vitor, monstros do Auto Racing, muito obrigado. Grande Irenaldo. Com as últimas corridas, Red Bull, Ferrari e Mercedes dominaram os holofotes. Já a McLaren, que veio como uma grande força em 2020 e 2021, caiu no esquecimento. Vocês acham possível eles voltarem com força na próxima temporada? Forte abraço a todos e tragam o Fábio para as quintas. Vai lá na casa do Fábio Campos e fala para ele vir aqui na quinta-feira, entendeu? A gente passa o endereço. Eu só sei que é Belo Horizonte agora. Isso. Onde é? Eu sei, mas não revelarei. Você tão pequenininha lá, né? Procura lá uma meia hora, você acha ele. Você acha ele. A McLaren, eu não sei, Reinaldo. Ele deve ser torcedor da McLaren. Eu também gosto muito da McLaren. Acho que quase a maioria dos brasileiros gostam, né? É difícil dizer. Eu acho que eles podem até melhorar nessa temporada, que eles começaram bem, razoável a temporada. Eles foram mal agora. Essa temporada? Não, no Bahrein eles andaram em último, pô. Não, mas depois eles melhoraram. Depois melhorou. E depois piorou. A gente até comentou aqui, né? Ficou uma gangorra, né? Uma gangorra, é verdade. Difícil, Leonardo. O regulamento novo, que é um regulamento muito, muito complicado, que a gente não esperava que fosse ser tão complicado assim, né? Está realmente fazendo uma gangorra.
Eu espero que a McLaren venha para frente para brigar. Quanto mais carro brigando na frente, eu acho melhor. Melhor. Agora, não sei dizer. Eles têm olha, eles têm motor, tem piloto, tem equipamento, tem estrutura, não tem problema de grana. Que a Audi quis comprar por 650 milhões de euros, eles não venderam. Entendeu? Então, eles têm tudo para vir. Vamos ver. Vamos lá. Wagner Pachiega, minha pergunta: quem é mais braço duro, Bruno Aleixo ou Fábio Campos? Deve ser o Fábio que não corre. O Fábio é muito mais braço duro que eu, não tem nem dúvida, mas não tem nem discussão. Vamos lá. Henrico Zampoli. Agradeço o conteúdo que vocês têm gerado sobre a Fórmula 1, vocês são os melhores, obrigado. A Mercedes está com um carro desenvolvido para ser pilotado por um robô, visto que quando eles utilizam um setup mais agressivo, o ser humano tem muita dificuldade de aguentar as reações do carro. Olha, pode ser uma ideia, né? Colocar um robô lá. Vamos assim, rapidinho, dar uma pincelada de novo. A Mercedes tem um conceito diferente da maioria dos outros. Red Bull também tem, mas entende o carro. A Mercedes não consegue fazer o carro funcionar na prática como ele funciona na teoria. Então, eles estão indo desde a segunda corrida com acertos diferentes nos dois carros. Nessa última corrida, depois até foto para ilustrar isso, tem foto no Loucos de terça-feira, imagem para ilustrar isso, né? E quem está fazendo os experimentos, por ter mais experiência, é o Hamilton, até porque ele se prontificou a fazer. Uhum. É lógico que, uma vez que eles entendam o carro, aí isso tende a convergir os carros serem muito parecidos, apesar do Hamilton e do Russell não terem a mesma tocada. É uma tocada um pouco diferente a deles, a dos dois, mas serve para um carro neutro, as duas tocadas. Né, que é o que eles buscam, um carro neutro, que é difícil nesse caso do feito solo, o carro sai mais de frente, sai muito de frente na entrada de curva. Mas eles estão tentando buscar isso, entendeu? Então é isso. A hora que eles acertarem, se acertarem, vai convergir mais e aí você vai ver os carros muito mais parecidos do que tem sido até hoje. Né? É isso aí. Cristiano, minha pergunta é sobre os pneus de demonstração, ou melhor, pneus para chuva extrema. É verdade que o problema para eles serem usados mais a miúde é o excesso de performance, ou seja, escoou tanta água que o spray gerado torna-se perigoso para quem vem atrás, mas não foram usados no Gilles Villeneuve sábado passado. Qual a opinião de vocês para esses pneus serem melhor aproveitados? Olha, apesar de eu vi muita reclamação na imprensa sobre os pneus Pirelli, e eu não vejo muita reclamação dos pilotos, nem dos chefes de equipe. Então, eu não sei até onde vai essa história de que os pneus são ruins, de alguma maneira. Entendeu? É claro que você tinha menos problema quando era Bridgestone e Michelin, até porque também tinha concorrência, né? Hoje não tem, é um só, então é aquilo que tem, acabou, né? E os carros eram mais leves, era um outro tipo de carro também, entendeu? Os pneus eram mais fáceis de fazer do que esses atuais. Era aro 13, hoje é aro 18, mudou muito. A Fórmula 1 nunca andou com um pneu desse tamanho, entendeu? Então, eu não sei dizer o quão ruim ou bom são esses pneus, porque eu não vejo piloto, chefe de equipe reclamando. Eles reclamam de tudo. É verdade. Entendeu? Eles reclamam de tudo, pô. Menos do pneu. Então, pode ter uma indicação para eles não reclamarem do pneu. Eles podem reclamar da própria equipe, podem reclamar do motor, pode xingar o engenheiro pelo rádio. Tudo isso pode, mas não pode falar mal do pneu. É estranho, né? Uhum. Então, não sei.
Vamos lá, ó. Isaac, por que a Fórmula 1 aumentou o diâmetro dos pneus, principalmente o dianteiro, e o comprimento do carro? Bom, o diâmetro dos pneus, Isaac, o pneu hoje ele é mais baixo do que era. O que aumentou foi a roda. O diâmetro da roda aumentou de 13 polegadas. Faz a conta aí. Acho que 13 polegadas dá 36 centímetros, uma coisa assim. Para eu fazer conta? Não. Ah, É que eu não tenho... Só se eu abrisse uma calculadora aqui, né? sei. Estou transformando uma polegada em centímetro. Aumentou muito, foi de 13 para 18. Então, evidentemente, que o pneu teve que aumentar também. Uhum. Só que aquela parte de cima, que era desse tamanho do pneu, hoje é desse. Pneu de perfil baixo. Pneu de perfil baixo. Então, o pneu ele não diminuiu, não. Ele não aumentou o diâmetro. Ele aumentou proporcionalmente ao tamanho da roda. Mas a parede do pneu, ela diminuiu do que era, entendeu? Uhum. Ela diminuiu do que era. É isso aí. É isso aí. Ele ficou mais duro. Uhum. Mudou a suspensão também, que ficou uma suspensão bem, vamos mais dizer assim, simples, né? mais simples, quase medieval para esses carros. Uhum. Então não é fácil acertar isso também. É isso aí. Luciano Almeida, por favor, me expliquem por que os boxes não foram fechados no acidente do Tsunoda. Com safety car, um monte de carros passaram por ali e poderiam fazer a mesma barbeiragem do Tsunoda. Não foi inseguro? Não, pode ser. Olha, tinha 2 diretores de prova lá, né? Mas é uma boa pergunta. Poderiam ter fechado assim, tendo em vista da cautela, né, que a Fórmula 1 adota sempre, né? E aí, é verdade, poderia. Mas olha, ali é que acho que foi tão barbeiragem que o Tsunoda fez que eles pensaram que seria difícil o outro fazer. Eu acho que eles podem ter pensado, porque o Tsunoda bateu, porque ele tentou, porque você escutou o rádio? Na hora que ele estava saindo do box, o engenheiro falou, você está disputando com, acho que era com o Vettel, não sei, você está disputando com o fulano. Aí ele acelerou. E aí, no que ele acelerou, ele foi rápido demais e freou, porque ninguém sai acelerando daquele jeito, né? Eu acho que o engenheiro... É o rádio, pessoal. O rádio só atrapalha, entendeu? É isso aí. Bem observado, Bruno. Não tinha visto. O Chagas. Ricardo, que vem sendo fortemente ameaçado de demissão e começa a andar mais que o Norris. O australiano começa uma recuperação ou é o Lando que tem andado mal nos 2 últimos GPs? Eu acho que é o Lando que andou mal. Também. Acho que o Ricardo não melhorou assim, não. Também. Tá andando na frente porque o Lando tá pior, eu acho, né? Eu acho que foi o Lando uma piorada. O clima não tá muito bom lá. Deu para ver no final ali da mensagem do Norris, saíram até faísquinhas. Assim, exatamente. O clima não está muito bom, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, mas aconteceu alguma coisa que o clima não está bom. Não está bom, não. E agora Silverstone é a casa da equipe, a casa do Lando Norris, eles têm que dar uma resposta lá, eu acho. Você não acha, não? É claro, tem que dar. É uma resposta. Que o clima não tá bom, não tá. E vai ser interessante ver como o Zac Brown vai resolver isso, porque até agora ele só trabalhou num clima maravilhoso. Né? Isso. Vamos ver agora como é que vai ser nessa gestão de crise aí. Gestão de crise é um desafio pro chefe maior, de equipe. Pro chefe de equipe, né? Uma coisa, por exemplo, que o Binotto é ruim também. Ruim. E olha que na Ferrari tem crise para gerenciar, né? E tem uma diferente. Vamos lá, ó. Daniel Souto. Adalto, fala um pouco sobre esses itens na sua estante. Aí vai gastar uns 5 programas, com o que tem vai gastar muito programa, Daniel. São objetos específicos, deve ter umas histórias legais. Olha, a maioria desses carros, os carrinhos aqui, a maioria não, todos, com exceção de um da Benetton do Piquet, eu comprei a Benetton do Piquet. O resto tudo eu ganhei. Ganhou. Muitos de confrades, inclusive. A maioria de confrades. A Ferrari aqui do Leclerc, esse Porsche, aquele carro do Senna na Indy. Na Indy. Esse já mostrou aqui. Isso, ganhei também. A McLaren do Hamilton ganhei também. Então, a maioria eu ganhei. E para lá tem livros que eu li, mas que hoje eu não... Né? Vou ser sincero, faz tempo que eu não leio um livro, pego papel, livro.
faz anos. Eu peguei uma sequência aí uns 4 anos atrás de 3 livros ruins. Sei, traumatizou. Eu traumatizei. E eu, quando pego um livro, eu sou um idiota. O livro é ruim, mas eu leio até o fim. Eu sei como é que é. Entendeu? Eu leio até o fim. E eu peguei uma sequência aí que deu uma traumatizada. Então faz uns 4 anos, 3, 4 anos que eu não leio um livro. E eu tenho o capacete aqui meu, que é o meu último capacete. Esse capacete é de 90. Esse capacete é para as 1000 milhas brasileiras de 94. Né, que eu fiz. Foi pintado pelo Cid Mosca, que não é muito longe da minha casa. E fiquei amigo dele. Vivia lá, eu ia lá, às vezes estava meio tranquilo, eu ia lá, entendeu? Bater um papo. Bater papo, a gente ia tomar café e o caramba. Encontrei vários, o Christian encontrei lá, Rubinho, encontrei lá vários, Emerson uma vez, vários pilotos encontrei lá. Quando eu entrei no carro do Rubinho, foi lá que ele estava, o carro do Rubinho, aquela Jordan meio dourada. Sei. Que foi o único carro que consegui entrar, mas não conseguia virar o volante. Eu fiquei entalado igual uma sardinha. Assim. Não conseguia. Que imagem, que imagem. Não dava para virar o volante. E é isso. Um dia que tiver mais tempo, a gente... E fitas aqui, né? Aqui tenho fitas cassete, de videocassete. Eu tenho aqui um total de mais ou menos 350 fitas de videocassete, onde eu tenho aí corridas desde os anos 70, porque apesar de nos anos 70 não ter videocassete aqui no Brasil, o videocassete aqui no Brasil acho que começou, se não me engano, em 80, 81, eu tinha um amigo mais velho que eu, que morou na Europa na década de 70, e ele era fanático também por Fórmula 1, por automobilismo Fórmula 1, e ele me deu todas as fitas dele. Então eu tenho umas 60 corridas da década de 70. Só que elas ficam verde e amarelo. Porque era num sistema europeu que era pau G. Sei. E aqui no Brasil é pau M, o NTSC. Mas dava para ver, melhor que nada, né? Coisa muito antiga, hein? O pessoal aí que está nos mais novinhos não sabe nem do que a gente está falando. Não sabe nem o que é isso. É isso aí. Legal essa curiosidade, Daniel. Muito bem. Adriana Guiar, Adalto, porque o Alonso não forçou na largada? Maturidade de entender que não está disputando nada ou porque não conseguiu mesmo? Acho que é porque não conseguiu, né? Acho que é porque não conseguiu. Ele até falou que é para cima, lembra? Mas o Max largou muito bem, né? Largou super bem, não deu chance para o Alonso e é isso. É isso aí. Conseguiu. Plínio Rodrigues, os carros desse ano, na minha impressão, parecem mais gordinhos, vamos dizer assim, que os do ano passado. É isso mesmo ou é só impressão minha? Se sim, isso é para reduzir a turbulência para o carro de trás? Na minha opinião, o melhor piloto sem título foi o Massa, que teve seu título tirado pela própria equipe em 2008. É isso aí. Aquela pergunta ainda repercutindo aqui, né? Não, os carros não são mais gordos. Eles não aumentaram. Eles aumentaram alguns centímetros em comprimento por causa do bico, que é um pouquinho mais comprido. Mas em largura eles não mexem na largura desde 2017. 2017 foi a última vez que aumentaram os carros. Mesmo. Esse tanque de guerra aí, né? Que parece mais um tanque do que um carro. Mário Designer, novamente aqui confabulando sobre as possibilidades do Drogovic. Também estou chegando à conclusão de que o caminho menos difícil é a AlphaTauri. Isso se ele conseguir entrar na academia e se tornar um Red Bull Boy de maneira tardia. Com os fatos recentes do VIP sendo retirado por insultos racistas em live e o Daruvala indo para a McLaren fazer teste em Silverstone. Restam apenas Royer, Lawson e Iwasa na fila com 55, 44 e 29, respectivamente. Eu não entendi os números aqui. O que é isso, número? Não sei. Não sei também. Será que seriam pontos? Pode ser os pontos deles no campeonato, não sei. Ser piloto de teste, segundo a Minas, é um caminho. Piastri vai para a Williams ano que vem, depois de um ano só observando e testando em raras ocasiões. Vocês acham que se for piloto reserva em 2023, acabou para o Drogovic? E ele se torna um Sérgio Sete Câmara?
Coitado, o sete câmbio não acabou, ele está na Fórmula E, né? Ou ele pode seguir um caminho similar ao do Piastri. Olha, o Piastri, ele tem essa fama e essa pressão de todo mundo por ele ter vencido as categorias de base no primeiro ano, né? Então, todo mundo tem uma expectativa muito alta em relação a ele, que pode até não se confirmar. A gente já viu muitas vezes, né? Eu tenho muita expectativa, inclusive, em relação ao Piastri. Mas pode não se confirmar. A gente já viu muitas vezes isso acontecer e não se confirma, inclusive com brasileiros. Antônio Pisoni é um super exemplo. Antônio Pisoni era Ayrton Senna nas categorias de base, né? Inclusive, até nós já falamos aqui, o Bruno, o Pisoni ganhava a primeira corrida. Isso. O Pisoni chegava numa categoria de base e ganhava a primeira corrida. Não é mole, não. Chegou na Fórmula 1, né, não deu certo, né? Então, né, vamos devagar com o Andor. O que a gente tem em relação ao Piastri é expectativa. Só. Pode chegar lá e ser um fiasco, né? O Drogovic é um caminho seria esse, se a Red Bull mesmo, porque por enquanto a Red Bull suspendeu o garoto lá, né, que fez lá os comentários racistas. Comentários racistas e homofóbicos, parece. Homofóbicos eu não vi. Parece que falou que rosa era cor de gay, sei lá. Que combo maravilhoso, hein? Quer dizer, um combo, falou tudo. Já temos um para não torcer aí. Então, mas a Red Bull provavelmente vai se livrar do cara, entendeu? Hoje em dia, a empresa grande não aceita isso. Vocês podem ser contra, pode achar que é mimimi, o que for. Não, empresa grande... Não é crime, pomba. É crime, Se eu sou dono de empresa e o cara faz um comentário racista cometendo um crime, eu simplesmente não quero mais. Exatamente. O nome ficou dele. Tá na rua. Então, a grande 99% de chance desse cara ir pra rua, entendeu? Pelo menos a rua da Red Bull. Seria uma boa se a Red Bull pegasse o Drogovic. Tô torcendo que nem um louco agora. Ele precisa continuar ganhando, precisa começar a fazer contato com a Red Bull, talvez um acordo. Olha, se eu ganhar, se eu tiver mais 5 vitórias e ganhar o campeonato, vocês me dão uma chance. Só uma coisa. O Gasly renovou com a AlphaTauri, né? Não, o Gasly renovou com a AlphaTauri. Aí foi. Não renovou ainda, hein? Mas eu vi a notícia que tinha renovado. Tinha renovado? Eu acho que renovou. Vamos procurar aqui? Procura aí. Porque pode ser que eu não tenha visto. O que eu vi era o Franz Tost, que é o chefe da AlphaTauri, dizendo que queria que o Gasly ficasse. Eu acho que ia garantir que ele ficasse. Mas, não sei, eu não cheguei a ler que estava assinado. Mas, olha, podia entrar no lugar do Japa, porque o Japa, né, deu outro. O Japa tem a Honda, né? Tem a Honda e ele faz todas as experiências, né? Você vê que ele já tomou punição, inclusive, por causa de troca de componente da UP. É a cobaia da Red Bull, é o Japa, né? Então, por exemplo, eu não sei se o Drogovic... Uma pergunta para você, Bruno. A Red Bull chega para você e fala assim, eu te contrato, só que você vai ser a cobaia. Você vai ser a cobaia. Você vai quebrar, porque nós vamos testar tudo em você. Tudo que é o P, nós vamos testar em você para ver se aguenta ou se não aguenta. E aí? Eu não sei. É difícil, né? Porque... difícil. Aqui, ó. Topava até assim, viu? Eu tô vendo aqui... Sim, renovou. Pelo que eu tô procurando aqui no tweet eu tinha visto pelo Twitter, né? No tweet da AlphaTauri. Parece que vai continuar assim em 2023 o Gasly na AlphaTauri. Depois a gente confirma isso, coloca aí pra gente não perder tempo procurando. Tá bom. Mas Agora, se ele se tornar reserva em 2023, eu não diria que acabou, mas fica difícil, porque a gente tem visto pouco piloto reserva tendo chance. A maioria das equipes, aí, quando dá um problema, elas chamam o alemão lá, o Hülkenberg. Chamam o Hülkenberg, entendeu? Até a equipe que tem piloto reserva chama o Hülkenberg.
fica difícil, mas, né, Mário, tá nas mãos do Drugo detonar, continuar detonando, ganhar um monte de corrida, para realmente ele virar um piloto com atrativos para alguma equipe pensar nele. Entendeu? Ele precisa realmente detonar. É isso aí, vamos lá. Jonathan F1, Adalto, como vai ser na Mercedes? Pois sempre vão com acertos diferentes. O certo é ir com acertos iguais para não favorecer nenhum nem outro na corrida em casa. Eles não estão pensando nisso, Jonathan. É exato, não é uma questão de favorecimento. Eles estão tentando fazer o carro funcionar, por isso que eles estão indo com acertos diferentes. Bruno respondeu para mim, não é favorecimento isso. O carro funciona. Olha, se vou te falar, se quem tivesse indo, você imagina como estaria em polvorosa essa entrega. Eu adoraria que isso acontecesse. Uhum. Assim, pelo lado empresário, se quem estivesse fazendo todos os experimentos fosse o Russell, e o Hamilton estaria massacrando ele, provavelmente. Então, mas não faria o menor sentido, né? Mas não faria o menor sentido. Você tem que dar para o seu piloto mais experiente, que tem que liderar o desenvolvimento do carro. Lógico, senão aí também, aí era o caso até de rever, o Hamilton é o maior de todos os tempos. Bom, se ele abrir mão da responsabilidade de ser o líder no desenvolvimento do carro, aí eu acho que a gente tem que rever a decisão. Mas ele, como o maior piloto de todos os tempos, não negou, né, essa responsabilidade, está lá fazendo o trabalho dele, né? Fazendo o trabalho dele. Agora, não sei se fala agora, se vai ter mais perguntas sobre a Mercedes. Você sabe se tem mais perguntas sobre a Mercedes? Não sei, deve ter. Mas se você quiser falar de uma vez. É o seguinte, a ideia para Silverstone eles vão, no TL1, eles vão abaixar o carro. Para ver se dá para ir com o carro mais baixo do que está agora. Voltar o carro à altura que estava antes. Lógico, com algumas modificações, não no carro, em asa, em suspensão, tudo. Eles vão tentar baixar o carro de novo. Né? E aí, eles vão tentar isso no TL1, e eu não sei se eles vão tentar no TL2. Se eles verem que não dá para baixar o carro, aí eles levantam a altura que estava o carro no Canadá, para o TL2 já, e aí eles vão perder um treino, né? Vão perder o TL1 para achar o acerto para a pista. Porque no TL1 eles vão tentar achar o acerto do carro, não da pista, do carro. Se dá para ir com o carro mais baixo. E aumentar e levantar o carro e abaixar, demora. Não é, entendeu? Não faz isso em 15 minutos. Não é igual na época da suspensão ativa, que o cara apertava um botão e o carro levantava desse, né? Isso, entendeu? É isso aí. Demora. Então... Leandro Peixoto. Acho fantástico no Auto Race ter sempre as corridas, os horários e onde assistir. Minha sugestão seria indicar os brasileiros que correm em cada categoria. A ideia seria para ajudar a dar visibilidade. Pode ser, né? Uma possibilidade. Mas vai gastar ia dar um trabalho, viu, Leandro? Não tem tanto brasileiro assim correndo fora. Uma pergunta sobre esse universo das categorias de base. Com carros com princípios tão diferentes na Fórmula 2 e na Fórmula 1, é possível avaliar se as qualidades dos pilotos de Fórmula 2 servem no Fórmula 1? A gente já questionou isso aqui. Eu questiono isso. Né? Eu acho que já eram muito diferentes, agora então ficaram completamente diferentes. A Fórmula 2 não tem efeito solo, não tem esse problema de kick, né? O carro é um sofá para guiar, né? Inclusive em pista ondulada, o carro parece que não sofre com ondulação, nada. Então, eu concordo acho que a pergunta muito, muito bem pensada. Eu acho que a Fórmula 2 tinha que ser mais próxima da Fórmula 1. É isso aí. Vicente Colodetti. Pergunta simples: quais principais critérios vocês usam para diferenciar um piloto bom de um piloto gênio? Em outras palavras, por quais critérios, por exemplo, podemos colocar na mesma prateleira pilotos como Hamilton e Verstappen e outros de prateleiras acima ou abaixo? O Adalto fala que tem o olhar perdido, o olhar vazio, né? Acho que são várias coisas, né? O jeito que o cara guia os variados tipos de carro, como ele se comporta dentro e fora da pista, no box, como ele se dá ou não
com os engenheiros, como ele lida com o companheiro de equipe, como ele lida, por exemplo, numa disputa como tivemos do ano passado, uma disputa pau a pau com um grande piloto, né? O Verstappen hoje, por que você está colocando ele na mesma prateleira do Hamilton? Porque você viu ele disputando com o Hamilton pau a pau até a última volta da última corrida. E nós falamos aqui, quem perder dos dois vai ser o melhor vice-campeão da história. Uhum. Né? Então, isso vai levantando a prateleira do piloto. Né? E quando eu falei que o Russell vai para a prateleira do Hamilton Verstappen, eu acho que ele vai chegar nessa prateleira. Não dá para colocar ele ainda nessa prateleira, porque o que dá para ver é que a guiada dele, a tocada dele é espetacular, é maravilhosa, ele é muito inteligente e ele lida muito bem com tudo. Agora, para ele chegar nessa prateleira, ele tem que ter uma disputa de título ferrenha, que seja com o companheiro de equipe ou com outro de outra equipe, que seja grande também, como o Verstappen, por exemplo, entendeu? Como é que ele vai se portar, se ele vai aguentar a pressão, se ele não vai cometer erro, se ele vai conseguir ganhar, entendeu? Pode até ganhar uma, perder outra, não importa. É isso, são variáveis que são muito... Eu acho que elas são mais subjetivas do que objetivas, né? Porque a gente já teve aí vários campeões na Fórmula 1, que eram bons pilotos, mas não estão na última prateleira lá de cima de jeito nenhum, entendeu? Sim. E tivemos alguns pilotos que nós já fizemos até programas sobre isso, né? Tem até a pergunta lá, quem é o melhor piloto que nunca ganhou título, tudo, que mereciam ter vencido, porque eram muito grandes, eram muito bons, e não tiveram a sorte ou a oportunidade de ser campeão. Então é muito subjetivo, entendeu? E você precisa ver isso com o tempo. Eles vão sempre... Se o piloto estaciona... Por exemplo, o Ocon, vamos dar um exemplo. O Ocon, né? Todo mundo tinha muita expectativa em relação a ele, tudo. Ele foi bem, tudo. Aí ele ficou encostado um ano na Mercedes. Voltou. Tá lá. Ele é um bom piloto. Não é ruim. Mas ele já chegou... Na minha visão, sei lá, do Bruno, ele já chegou no máximo dele. Eu acho que ele não está melhorando. Eu acho o seguinte, esses pilotos geniais, eles dão um jeito de ganhar a corrida. Eles dão um jeito de ganhar a corrida e dão um jeito de ganhar o campeonato. É o que a gente comentou aqui do Sainz, né? Quando a gente começa a procurar muito fator, olha, ele foi mal por causa disso, não conseguiu ultrapassar porque o pneu assim assado, não conseguiu andar bem porque choveu, não conseguiu fazer a pole porque... Aí, amigo, entendeu? O Verstappen não tem isso. Não tem. Ele vai lá e ganha corrida. O pneu tá saindo um pedaço para ele vai lá e ganha corrida. Entendeu? Isso. É meio isso, assim, por isso que é subjetivo mesmo, né? Mas é meio isso, assim. Esses caras aí, que os grandes campeões, não tinha adversidade para eles. Não tinha tempo ruim para os caras. Não tem adversidade para esses caras, não. Ou se ele não ganhou uma corrida com uma marcha, o outro piloto poderia ter encostado, né? Parecendo, quebrou o câmbio. Travou em última marcha. O cara foi lá e... O Schumacher já fez isso também. Também, em Barcelona. Barcelona, E então... o Senna foi em Interlagos. Então, assim, esses caras, eles vão lá e ganham corrida por cima de todos os problemas. Para resumir bem, eu acho que seria isso daí. O Hamilton ganhou uma corrida que na última volta ele fez com 3 pneus. Foi em 2020, né? Foi em Silverstone. Em 2020, furou o pneu. Isso. E ele cruzou a linha de chegada com o pneu furado. Exatamente, com 3. A última volta ele fez mais da metade dela com 3 pneus. Isso. Então, aí... É isso. É isso aí. Zé 100. Boa tarde. Pneus médios não eram a melhor escolha para o Sainz no final? Se não me engano, foram só 15 voltas depois que o safety car entrou no box e o carro mais leve. Mas acho que não tinha, não é isso? Não, ele tinha. Ele tinha. Então, acontece então era. O seguinte, Zé, boa pergunta do Zé. Ele tinha, sim. Só que o pneu... foram duas coisas que não puseram o pneu médio nele. Primeiro, que o pneu médio estava dando graining, ainda mais se você precisasse forçar ele. Né? E o Sainz precisaria forçar para ultrapassar o Verstappen. E com graining, esquece. A chance de bater num daqueles muros era enorme.
E segundo, não era para ter só... Na verdade, não foram 15, né? Foram 16 voltas rápidas. Só que ninguém esperava que o safety car fosse ficar tantas voltas na pista. Eles achavam que ia ser 19 voltas, né? Com o pneu. E não 17, como foi. Talvez 17 até desce, não sei. Mas isso veio em retrospectiva. Na hora ali, ninguém imaginou que o safety car fosse ficar tanto tempo na pista, né? Eles achavam que era 19 a 20 voltas, o que é um pouco demais pro pneu amarelo, né? Então, ainda mais estava dando grain, foi por isso. Mas ele tinha sim pneu. Não dá para, eu acho que não dá para culpar a Ferrari disso, dessa questão. Talvez dê para culpar de outras, mas não dessa questão. É isso aí. André Almeida, o que dizer de um carro feito para ultrapassar, mas que nem com DRS consegue? Ou será que o carro não é o culpado se os pneus, porcaria da Pirelli, que não acerta pneus desde 86? Eu acho que ele está um pouco chateado com a Pirelli, né? Tá. Ô André, então, né? Você viu o Sainz reclamando que não conseguiu por causa dos pneus? Ou você viu o Verstappen dizendo que conseguiu por causa dos pneus? Não, ali não ultrapassou porque não ultrapassou, porque não, porque porque faz parte do automobilismo não ultrapassar, pessoal. É isso que a gente fala aqui, entendeu? Por que a gente quer... Até o ano passado, a gente viu 700 ultrapassagens por corrida. Legal, mas é aquela ultrapassagem de DRS que o cara abre e vai embora. E não tem briga. Agora a gente está querendo briga. O Leclerc ficou preso 20 voltas atrás do Ocon, faz parte da corrida. Faz parte. O Russell não ficou nenhuma. Isso, o Russell não ficou nenhuma. Encontre uma maneira de passar. Passa batendo roda, esfregando, ou não passa. Não, eu prefiro me preservar aqui e não vou passar. É uma opção de corrida. É assim, né? Eu acho que ele não passou porque ele não conseguiu, não foi culpa do pneu. Até porque o Verstappen estava com o mesmo pneu que ele. É isso aí. Então, o Sainz estava com o pneu mais novo do que o mais novo. Até mais 6 voltas mais novo. Então não é por causa do pneu, é que é assim. Fórmula 1 tem que ser assim. Tem que ser. Ultrapassagem é o gol da Fórmula 1. Entendeu? Não pode ser não pode ter um jogo que acaba 70 a 22. Entendeu? Tem que ser 1-0, 2-0, 3-0, né? E Fórmula 1 é assim também. Segura 1 minuto para mim. 1 minuto. Vamos lá. José Roberto Floriani está comentando aqui. O Bruno é um pouco seco na hora de uma crítica de um confrade. De quem que eu sou seco, meu Deus do céu? Mas um bom comentarista. Muito obrigado, José Roberto. Também sou fã do Hamilton, apesar de achar o Senna o melhor de todos os tempos. Beleza, muito bem. Cada corrida o Senna era um inesperado do que podia acontecer. Exatamente. Está perguntando o que o Dude falou sobre as atualizações de Silverstone. Tá falando para colocar o Fábio também, que ele é chato, mas é um bom comentarista. Bom, eu não vi. Quem foi a pergunta? Foi o não, ele estava só me xingando, que eu sou seco na crítica dos confrades, ok, tudo bem. E estava perguntando se o Dude falou sobre as atualizações para Silverstone. Já comentou, né? Já comentamos isso. Já falou. Já comentamos. É isso aí. Eu falei até que eles vão tentar fazer no TL1, pra você ter uma ideia. O número 1, salve louco, senhor Bruno Aleixo, braço duro. Muito obrigado. Isso aí. Andou de kart esse fim de semana, Bruno? Não, esse fim de semana não. Agora é só no final de julho. Preciso de um tempo para me recuperar. O segredo da Red Bull não está nem no assoalho, nem na suspensão. Segue as imagens. A imagem que o Adalto falou. Não dá para saber, né? Porque ele pôs imagens. Vamos ver se a gente coloca a imagem aqui para. Vou anotar aqui. Adalto, sabe algo sobre as atualizações da minha Red Bull? Ele torce para a Red Bull, Adalto. O número 1, tá aqui, na sua foto. Por que você acha que tá com um pouquinho de reiki? Essa foto aqui que eu tinha falado. Eu não tinha certeza só se o comentário era para nós, entendeu? Ia ser para essa. Ia ser pergunta. Eu só vi uma imagem lá. Realmente, ela tem um reiki, por quê? Tanto o assoalho e muito mais o assoalho do que a suspensão permitem isso, fazem
com que o carro quique menos, porque é a parte de trás do carro que quica. Não é a parte da frente, é a parte de trás, né? Então, o carro quica menos. Pelo que a gente olhou, a gente fez uma matéria faz umas 2 semanas atrás, comparando os assoalhos da Red Bull e da Ferrari. O assoalho da Red Bull é muito sofisticado. É super sofisticado, né? Muito mais sofisticado que o da Ferrari, que é um assoalho também sofisticado, mas mais simples, né? A Red Bull é cheio de entranhas, de cada lado tem 3 túneis, né? Tem ganchos embaixo para eles baterem no chão e não deixar o assoalho bater, para não cortar o ar. Tem entranhas, quer dizer, é um assoalho muito sofisticado. Por quê? Se você tem um assoalho comum e levanta o carro desse jeito, a frente já escapa, a traseira escapa, o carro não para na pista mais. O carro não para mais na pista, entendeu? Então é isso. Mesmo com o assoalho assim, ele tem o efeito de sugar o carro, e é por isso que no começo do programa eu e o Bruno falamos que o Adrian Newey é um gênio, porque ele consegue fazer coisas que os outros não conseguem. E tá aí a prova. É isso aí. O Gauchinho CTG. O campeonato está mais para a Ferrari alcançar a Red Bull ou mais para a Mercedes alcançar a Ferrari? Ou mais para a Mercedes alcançar a Red Bull? Difícil essa pergunta. É. Que difícil essa pergunta. Olha, atualmente, neste momento, está mais para a Ferrari alcançar a Red Bull. Achei que você ia falar mais para a Mercedes. Não. É que existe uma chance, é que é difícil, né? Existe eu acho, e eu acredito, mas aí é uma opinião minha, né? Pelas conversas com o Dude, pelo que eu tenho reparado, pelo que eu estudei no GP de Barcelona, né? Que eu acho que a Mercedes vai disputar a vitória em Silverstone, eu acho. Mas eu não posso cravar isso. Eu até apostei, Gauchinho, que a Mercedes vai ganhar. Eu até apostei nos 2 pilotos da Mercedes. Pouquinho dinheiro, nada que vai me deixar pobre. E se eu ganhar, também não vou ficar rico. Sei. Apesar de quando eu apostei, estavam pagando 18-1. Mas, assim, é uma aposta. Na prática, assim, a gente vendo o que está acontecendo, está mais para a Ferrari alcançar a Red Bull, até porque elas estão bem parelhas. A Red Bull não tem grande vantagem sobre a Ferrari, ela tem pouca vantagem. Não é grande vantagem, pouca vantagem. É isso, eu acho. É isso aí. O Vinícius Ramos. Me diga uma coisa, os carros dessa nova geração são, por natureza, todos com a traseira mais presa e a dianteira mais solta? Ou apenas a Red Bull é assim, com o conceito do Adrian Newey? Não. Todos eles têm a dianteira mais solta. Mais solta. A gente comentou aqui, né, que podia ser bom para o Alonso. Exatamente. É isso aí. Até porque tem 2 coisas aí. O efeito solo começa depois da roda dianteira, né? Dali para trás, e o bico desses carros é muito alto. Muito alto. É isso aí. Obi-Wan Kenobi. Obrigado por mais um programa. O que vocês acham desse rumor de informação privilegiada da Mercedes? Acho que fica estranho, até porque aconteceu algum acordo combinado entre Mercedes e FIA devido ao final da temporada de 21. Eu não entendi isso. Também não. Qual rumor? Não fiquei sabendo. Talvez, vou tentar decifrar aqui a pergunta dele. Porque as outras equipes estão dizendo que essa nova diretiva da FIA ajudaria a Mercedes, mas não ajuda. Isso, quem pensa isso não entendeu a diretiva. Né? A diretiva ela vai colocar um número, né, para o carro poder quicar. Até quanto o carro pode quicar. Se o carro quicar mais do que aquele número, que vai ser um número matemático que vai ver a intensidade e a quantidade de kick e a velocidade com que ele começa, se o carro quicar mais do que isso, eles vão ter que levantar o carro. Quem não quicar mais do que isso, não tem que levantar o carro. Então, por exemplo, a Red Bull, hoje, com o carro, até o carro do Canadá, ela não vai ter que levantar o carro.
porque o carro dela não quica, né? Então ela não tem que levantar o carro. Se a Mercedes quicar como quicou até o Azerbaijão, a Mercedes vai ter que levantar o carro. Então, não acho que isso é um acordo que vai beneficiar a Mercedes, né? Na verdade, essa diretiva, se for assim como eu estou falando, ela não vai beneficiar nem prejudicar ninguém. Quem tiver o carro pior quicando mais vai ter que levantar o carro, até para não ter um acidente, nada, né? E outra, hein? Uma coisa importante para falar. Quando é questão de segurança, as equipes não têm voto. Você pode mudar o regulamento no meio do ano, em qualquer tempo, com o voto da maioria das equipes. Quando é questão de segurança, a FIA diz que isso é uma questão de segurança, não tem votação. A FIA muda e acabou. E acabou. Entendeu? Então, só que se mudar assim, como eu acabei de explicar, vai prejudicar quem está pulando mais, que vai ter que dar um jeito do carro pular menos. A Mercedes já levantou o carro no Canadá, ela já se antecipou ao problema, levantou o carro no Canadá, mexeu na suspensão, mexeu na asinha traseira, e o carro quicou bem menos e eles não foram mal. Foram razoáveis, entendeu? Para eles é mal, porque eles querem ganhar, mas assim, não foram mal. Ficaram a 3 décimos e pouco do ritmo do vencedor da corrida. Muito bem, para finalizar aqui, o Fran 16K. 2 perguntas. Por que em Jeddah, dada a má classificação, o Hamilton não aproveitou para tomar punição e pegar componentes extras de uma UP e uma caixa de câmbio nova? Em Jeddah? É. Mas Jeddah não foi a segunda corrida? Segunda corrida. Segunda corrida. Muito cedo. Muito cedo. Muito bem. Será que... A segunda pergunta. Será que uma das medidas que a FIA deve tomar para controlar o bouncing e o porpoising será em 23 e 24 acontecer o retorno da suspensão hidráulica? Coisas que não deveria ter saído da Fórmula 1? Uma das coisas que eles podem... Até aquela suspensão freak também. É uma das coisas que eles podem... Eu acho que eles poderiam voltar com a suspensão hidráulica ou até aquela freak, independentemente do problema do bouncing e do porpoising, entendeu? O bouncing é o problema de quando há ondulação na pista, né? Então o carro quica por causa da ondulação e o porpoising é o kick aerodinâmico. Essa é a diferença entre os dois, que aí não precisa ter ondulação na pista, basta o carro estar em altíssima velocidade que a aerodinâmica começa faz o carro fazer isso. Eu acho que deveria voltar essa suspensão dos anos 70 que eles estão usando agora. Eu acho muito várzea para imitar o Bruno aqui, roubar a característica que ele deu para o câmbio. Eu ponho para a suspensão. É uma suspensão, é uma várzea, uma suspensão da década de 70 nos carros super tecnológicos como hoje. É isso aí. Finalizando, então, nosso Loucos para o Automobilismo. Esse final de semana não tem corrida de Fórmula 1, entretanto, os próximos vai ter corridas a valer aí, né? Vai ter corrida a valer. Então, os senhores aproveitem para descansar bastante nesse fim de semana, tomar um ar, ir no parque, assistir esse Loucos mais um. Assiste esse Loucos em looping, pode assistir os mais antigos também, assiste os especiais de início do ano. Especiais, exatamente. E depois acabou, aí você vai ficar enfurnado na sua casa como uma caverna, assistindo corrida de Fórmula 1. No frio ainda, né? Porque é invernão aqui. É isso aí. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse Loucos para o Automobilismo, não se esqueça de deixar o joinha lá no nosso canal, se inscrever lá e compartilhar o conteúdo. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!